Olá pessoal, vamos continuar a leitura do livro da professora Lúcia Helena Galvão, Observações Matinais, pequenas amostras sobre como perceber a vida. Hoje tem algumas referências interessantes na crônica, Mistérios do Coração Humano. O objetivo desse projeto é diariamente eu estar lendo uma crônica, compartilhando com vocês, de modo que a gente possa estar utilizando as crônicas dela, que na própria capa da edição portuguesa diz pequenas amostras sobre como perceber a vida, para que a gente possa usar a reflexão como uma forma de aprendizado, como uma forma, inclusive, para a gente aprender a olhar para as coisas que estão acontecendo na nossa vida de uma maneira mais profunda. Para quem não conhece a professora Lúcia Helena Galvão, ela é filósofa há 34 anos da instituição Nova Acrópole Brasil, que é uma organização internacional em diversos países do mundo e muitas cidades brasileiras. Ela é palestrante, poeta, escritora, já escreveu, na verdade, textos para peças de teatro e também textos que foram musicados, e é uma pessoa que tem dado uma contribuição muito grande para que a gente possa, através da maneira clássica da filosofia, da prática, fazer um trabalho de imersão em nós mesmos e crescermos como seres humanos. A crônica de hoje se chama Mistérios do Coração Humano. Vamos lá? Há quem diga que as coisas que devemos conhecer serão muito repetidas até que possamos e queiramos entendê-las, ou seja, quando as vemos gerar evidências na nossa vida ou nos dispomos a fazer com que se... Desculpa, gente. Vou começar de novo. Há quem diga que as coisas que devemos conhecer serão muito repetidas até que possamos e queiramos entendê-las, ou seja, quando as vemos gerar evidências na nossa vida ou nos dispomos a fazer com que as gerem. Assim ocorreu comigo por esses dias em relação a um antigo ensinamento. Fala-se que, segundo a filosofia oriental, o ser que está por detrás de todo o universo é tão misterioso que a única coisa que podemos afirmar sobre ele é que se manifesta e se recolhe ciclicamente como as sístoles e diástoles de um coração. Que bela relação simbólica! De repente, comecei a querer visualizar uma imagem desse coração e depois dele tentei ver o coração do sistema solar, o do planeta, o meu coração, essência espiritual e por fim este coração pulsante que marca a sua rítmica presença no meu corpo físico. Por um momento, imaginei todos esses corações, centro, distribuidores de vida em planos muito diversificados como parentes, pertencentes a uma única categoria de seres coração e comunicados entre si. Fez tanto sentido. Lembrei-me das diversas noites sem conseguir dormir com o pulsar totalmente anômalo do meu coração e da sua fina e aguda dor, como se não fosse parte do meu corpo, mas um ser autônomo querendo transmitir-me algo. Lembrei-me das curiosas discussões entre o coração e a mente dentro de mim, quando esta última repassava o dia na memória e dizia: nada de errado aconteceu. E o coração, impassível perante esta argumentação, doía e incomodava, assustando o sono. Enquanto não calava a mente e mergulhava nele, perguntando o que ele tinha a mostrar-me, não conseguia pacificá-lo. Então, ele conduzia-me exatamente à cena, ao momento do meu dia em que o tinha ferido, em que tinha atropelado os protocolos da vida. Ao comprometer-me com a correção desse erro, só assim lograva acalmá-lo. Quantas vezes! Parecia para mim como se ele fosse um portal, um mistério, uma passagem, talvez com um longo corredor rumo a outros corações maiores, dos quais ele seria parte. Hoje, quando me lembro de tantos mestres na história que diziam falar com Deus, fico a imaginar
por que corredores transitavam eles rumo a este encontro. E agradeço pelo meu dolorido coração as esparsas palavras que esboça e pelos espinhos a serem retirados dele por tantas noites afora, em troca de me comprometer com os cânones que devem reger a vida. Num dia desses, ao ler uma reportagem sobre o Antigo Egito e a sua impressionante tecnologia, o jornalista responsável pela mesma comentava que o único ponto em que os egípcios se tinham equivocado era ao dizer que o coração é o centro do entendimento humano. O nosso velho hábito de julgar o que não conhecemos. Honestamente, creio, como acreditavam os egípcios, que o coração do homem é o maior mistério do universo. É talvez o umbral da condição humana esteja exatamente na capacidade de ouvi-lo, percebê-lo e dialogar com ele. Subitamente, recordo-me de Homero e da sua Odisseia, quando o teimoso Ulisses, em busca da sua alma Ítaca, só a encontra após perder os seus barcos, os seus homens, as suas roupas e emergir no oceano totalmente despido, exceto por um véu doado pela deusa Ino que cobria apenas o seu coração. Assim, encontra o povo dos feácios que o levarão a salvo para casa. A qual odisseia de retorno à sua casa espiritual se referia o antigo poeta? A de Ulisses ou a da humanidade? Enfim, são mistérios que talvez só interessem aos filósofos. Interessam-lhe a si? Vamos lá? Observações matinais e essa crônica. Vou pegar aqui e recapitular um pouquinho do que ela fala. Começa falando com o título Mistérios do Coração. Na sequência, ela fala das experiências humanas que se repetem e que a gente pode querer ou poder compreender. A pergunta é o quê? E depois ela vai nos dizer sobre um ser misterioso por detrás do universo que se manifesta e que se recolhe, e ela tenta visualizar essa imagem, que é importante a gente usar a nossa mente para visualização, para imaginar, e ela sai do grande até o pequeno nela. Lembra disso, né? Ela vai saindo do grande sol e vai chegando depois vagarosamente no próprio coração físico. E aí ela fala sobre uma unidade, né? Que é essa possibilidade de uma única categoria que ela chama de seres coração. Depois disso ela nos fala do quê? Da dor, né? A dor querendo transmitir algo, e aquele momento em que ela reflete dentro, né, da cama, que é um hábito bastante pitagórico, que fazia uma reflexão antes de dormir, sobre o que foi o seu dia. E ali existe uma discussão entre a mente e o coração que ela aponta. Por que fazemos isso, né? Por que ela está mostrando isso? Essa ideia de purificar e atender aos protocolos da vida, as próprias palavras que ela utiliza, né? E o que seria isso, então, atender aos protocolos da vida? E aí ela novamente vai falar do coração do homem como o maior mistério do universo e um umbral com capacidade de ouvi-lo, perceber e dialogar com ele, né? Ela vai falar dessa capacidade. Então, por fim, ela vai citar Homero e a sua Odisseia. E Ulisses em busca da sua alma Ítaca, e inclusive, depois disso, ela cita que ele perde tudo, emerge no oceano despido, que é algo importante, exceto por um véu, outro fato bastante importante, que é doado pela deusa, né? E aí ela cita novamente os feácios, que é o povo que vai levar Ulisses para casa. Porque em um pedaço tão pequeno de papel, a professora ela cita a Odisseia e todas essas palavras, né? Sabendo, né, dessa preocupação com a palavra
e com a preocupação da etimologia e com o uso da palavra e da linguagem para que a gente possa desenvolver mais a nossa mente, né? São questões que a gente pode pensar na hora que a gente ouve e lê esse texto. Então, por que citar a Odisseia? Vamos lá falar um pouquinho sobre a Odisseia. Simbolicamente, representa a história de toda a humanidade, que é preciso voltar para casa. É um mito que mostra aquilo que se passa dentro de nós, né? Então, essa saga do Ulisses que ela cita aqui é uma saga que acontece dentro de todos os seres humanos. Como curiosidade, Ulisses ficou 10 anos perdido, sendo que 7 ele não estava exatamente perdido, ele estava dentro de uma ilha ali, bem na zona do conforto, mas ele não consegue voltar para casa. Por quê? Porque o Ulisses, como personagem, ele é uma pessoa dominada por suas emoções, pela vaidade, pelo egoísmo. Então, na hora que está sendo citado aqui, a gente pode pensar sobre nós, né? Qual é o Ulisses que habita dentro de nós? Uma curiosidade sobre Ulisses, ele era protegido por Atena. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Atena é a senhora da sabedoria. E durante a Odisseia tem lá uma grande luta, de alguma maneira, entre Atena protegendo Ulisses e o Poseidon, que fazia de tudo para impedir Ulisses de voltar. E a Atena é a senhora da sabedoria. Então a gente pode pensar, de alguma maneira, a sabedoria como essa mente mais voltada para cima, e o Poseidon, que é o grande detentor dos mares, né? O mar que é muito ligado à emoção, a água que é muitas vezes, né, ligada à questão da materialidade, do mundo manifestado, quando a pessoa se esquece da parte espiritual e está mergulhada nas águas. Então mostra, né, um personagem aqui que ele tem uma mente brilhante, Ulisses, mas ele é completamente dominado pelas paixões, pelas emoções, pelo egoísmo, é um ser reativo. E essa mente é a mesma mente que está fazendo, de alguma maneira, essa investigação que ela cita, né? Quando a mente está conversando com o coração. É essa mente mais voltada para cima que ela está usando. Porque essa mente ela pode estar voltada para baixo, para esses interesses pessoais, onde fica tudo tingido pelas emoções, e aí vai dando, né, vários problemas na vida, porque não aprendemos, e por isso vai se repetindo, como ela começa a história, né? Porque a gente vai analisando tudo pelo meu gosto pessoal, se eu gosto eu faço, se eu não gosto não, essa mente para baixo, ou eu posso usar essa mente voltada mais para cima, é a mente como a ideia de um reflexo, né? Ela olha para cima, para a parte superior, e aí faz essa conversa da mente com o coração, o que eu realmente fiz durante o meu dia, né? Que é uma ideia da gente fazer isso todos os dias, e usar essa mente superior que é mais fraterna. Para quê, né? Para que a gente possa começar a encontrar esse caminho do Ulisses, que é o ser humano aprendendo a lidar com essa mente para encontrar esse coração seu, que é o coração de todas as coisas, como diz aqui, né? E se a gente encontra esse coração, que ele é o centro, é o nosso centro, como uma ilha, né? Como Ítaca, que é um centro no meio do oceano. Se a gente encontra esse nosso centro, a gente vai encontrar o centro de todas as coisas, né? E aí a gente não age mais a partir da periferia, que são essas coisas que a gente age pelo instinto, e a gente age realmente por esse centro que vai sacralizar a vida, que é o que está dizendo aqui. Então, citando já praticamente para concluir essa saga que ela põe bem no final, esse Ulisses, né? Algo tem que morrer. Durante toda a Odisseia, uma série de coisas vão morrendo, né? A própria purificação. Então, é tudo que a gente tem que submeter na nossa vida, esses nossos interesses pequeniníssimos, essa nossa mente voltada para baixo. Para quê? Para que a gente possa resgatar a nossa alma e realmente reconquistar essa alma, reconquistar esse centro, né? E chegar a Ítaca, que é, na verdade, simbolicamente, a sabedoria. E como é que eu faço isso, né? Então, entrando já bem no final dessa crônica, quando eu vou mergulhar nas águas, é interessante que ela vai citar aqui, que é o Ulisses despido de tudo. Eu preciso perder tudo isso, né? Que não cabe mais, e eu preciso ter o véu
que é o véu que ele recebe, né, para cobrir o que é mais importante em mim, que é esse meu coração. Então eu me tiro de mim, né, todos esses sentimentos grosseiros, todos os meus defeitos, para mergulhar, e eu protejo o meu coração, que é esse símbolo, né, desses sentimentos mais nobres, mais humanos, né, a única coisa que eu não posso profanar na vida. E aí eu mergulho, e ela praticamente finaliza citando, né, os feácios, que é quem na Odisseia vai levar o Ulisses até Ítaca, vai colocar, na verdade, né, o Ulisses dentro de um espaço, inclusive adormecido, mas é só um parênteses, e ele chega e acorda em Ítaca. E até isso é importante, né, porque os feácios, de alguma maneira, porque eles é que através deles, né, o Ulisses representa essa humildade necessária, né? E aí o Ulisses vai chegar a Ítaca, e ela acaba a crônica falando da questão, né, da humanidade, né, como um todo, né? Se é que a gente nós queremos voltar à humanidade, então essa volta do Ulisses a esse espaço, né, é como a gente na nossa vida. A gente precisa saber para onde queremos ir, né? A gente precisa fazer essa purificação, e aí, unido, né, corpo, mente, né, alma, tudo junto, dominando essas mentes, né, a gente reconquista essa ordem, a gente reconquista a disciplina, né, a partir desse centro que existe em mim e existe em todas as coisas. O Ulisses, quando chega a Ítaca, ele é um novo homem, né? Ele é um homem que agora ele vai continuar tendo as suas lutas, assim como a gente vai continuar tendo as nossas lutas, mas ele já não luta pelos instintos, ele já faz uma estratégia, ele já usa essa mente mais pura, né, em torno daquilo que é importante, que é sacralizar realmente a vida e se reunir consigo mesmo, né, e se reunir com o divino. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.